alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, o que importa é nascer de novo. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos no teu nome. Pelo teu Espírito Santo, venha no nosso coração, nossa mente, para que nós possamos aprender essa palavra, viver essa palavra e viver o novo do Senhor. Toda honra e toda glória seja para ti. Obrigado a Deus pelo teu mover e o teu prover. Que tudo seja para o teu louvor. Ó Deus Santo, poderoso, que nós estejamos com o coração alegre, receptível, e na tua presença aqui agora, nós vamos glorificar o teu nome, render graças e te adorar, em nome de Jesus. Que nós possamos receber dessa palavra, visitar aqueles que não estão aqui, e que possa estar recebendo agora, através da intenção do coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossa parte no Evangelho do Senhor, porque todo mundo diz: eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu batizei. Só que as pessoas não sabem a profundidade de nascer de novo. Uma das partes mais importantes da Bíblia, depois do nascimento e ressurreição de Jesus, é essa parte que Jesus disse. O que importa é nascer de novo. Que quando nós nascemos de novo, nós não nascemos da carne, nós nascemos da água e do Espírito. E hoje, muito pouca importância as pessoas dão para o novo nascimento, para o Espírito novo, para uma vida nova. E Jesus, ele passou o que ele passou para que nós pudéssemos nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, nossos valores mudam. A gente investe mais naquilo que é espiritual. Então, por isso, Jesus diz aqui: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. E a oportunidade de nascer de novo é para cada um de nós. E nascer de novo é todo dia. Por quê? Quando a gente nasce de novo, a gente deixa a velha vida e vive uma vida nova. A pessoa que nasce de novo, ele tem facilidade de perdoar. Porque a criança, ela não guarda mágoa. A criança, ela confia no pai. Nós temos que nascer de novo todo dia, para confiar no Senhor. Hoje, a confiança, o amor, que são virtudes do Espírito, já está acabando. Porque as pessoas só vê para tirar proveito. Naquela época também era. Porque tem aqueles que querem Jesus e aqueles que querem o glamour de Jesus. É tanto que 2 discípulos discutiam entre si qual que ia sentar à direita ou à esquerda. Quando Jesus sentasse no trono. Gente, só a possibilidade. A gente tem que entusiasmar que a gente tem possibilidade de ir para o céu. Porque Jesus pagou o preço. Então o que importa a gente é nascer de novo, é ligar nossa vida no céu. Tem tantas coisas hoje para distrair. Mas a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Hoje as orações são poucas. Hoje as orações são muito poucas. Porque as pessoas têm pouco tempo de orar. E orar é quando nós colocamos nossa vida diante de Deus e confiamos nele. A palavra de Deus é muito clara. E essa semana eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor. Porque todo mundo fica preocupado em fazer um propósito. Isso é bom, mas o propósito maior é a oração. Daniel, quando ele fez o jejum, ele foi consagrado governador. O jejum e o propósito é para a gente governar, é para a gente tomar posição. E a oração, ela incomoda o inferno. Mas quando Daniel orou 3 vezes no dia, jogou ele na cova. Porque quando ele orou 3 vezes no dia, o inferno enfureceu com ele. Então o que é mais importante é a oração.
Então, o que é mais importante hoje é nós nascer de novo para confiar em Deus e orar. Porque hoje, primeiro, nós buscamos recursos financeiros, depois os recursos humanos, para depois buscar o recurso espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos viver nas 3 dimensões. Nós precisamos dos recursos financeiros, nós precisamos dos recursos humanos, mas em primeiro lugar, nós precisamos dos recursos espirituais, porque nós somos a essência de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, no aspecto intelectual, moral e espiritual. Nós temos intelecto, nós pensamos, nós planejamos, nós raciocinamos. Os animais são matérias, ele morre, acabou. Nós morremos, nós temos um espírito. Então nós precisamos nascer de novo e confiar em Deus para nos entregar como crianças na fé. Tudo é proveniente para que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós. Então nós precisamos perdoar, amar, confiar no Senhor mesmo nesses tempos agora. Porque agora a gente acha que o tempo está difícil, agora o tempo está mais fácil. Só que nós tornamos as coisas difíceis porque não confiamos no Senhor. Nós não somos crianças, nós não confiamos no Pai. O Pai, se o filho estiver lá no 3º andar e ele falar pula, o filho pula no colo do Pai. O Pai, esses dias eu vi uma história muito bonita, que tinha uma criança segurando um pacote de uma sacolinha de supermercado, e ele vinha segurando aquilo com muito amor, e ele passou em algum lugar e a pessoa perguntou a ele assim: isso deve ser muito importante, porque você segura com tanto amor. Aí ele virou e falou assim: é importante. Aí a pessoa perguntou: o que é? Ele falou: não sei. E aí a pessoa ficou assim: então por que você sabe que é importante? Porque foi meu Pai que me deu. Glória a Deus. Então nós hoje não damos importância àquilo que Deus nos dá. Hoje nós não temos aquele entusiasmo com aquilo que Deus nos dá. Então nós temos que entusiasmar com aquilo que Deus nos dá. E o que Ele nos dá? Tudo. Então nós somos criança. Porque criança sabe que o Pai dá tudo. A criança, quando você conversa com ela sabe. Quando fala: meu Pai vai me dar. Ela não preocupa a condição financeira do pai, se a conta de água está paga, se o boleto está pagar. Ela não sabe quanto custa o aluguel, ela custa o alimento, ela custa o material escolar, o remédio. Ela não preocupa, porque ela confia no Pai. Ela confia nos pais. E nós precisamos confiar no Pai, nascidos de novo todo dia, esperando no Pai aquilo que é necessário para nós hoje. Ontem foi passado, amanhã é futuro, a Deus pertence. Porque a palavra de Deus diz que amanhã a Deus pertence, mas hoje é presente de Deus. E quantas vezes nós não vivemos esse presente e não agradecemos a Deus e não confiamos em Deus nesse presente? Porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Porque nós estamos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, na virada do ano, no janeiro, na férias, no que vai fazer com o 13º, o que vai acontecer com isso, o que vai acontecer aquilo. E nós não confiamos. Deus hoje falou isso comigo, sobre o confiar nele. Porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam o que a gente acha que vai dar certo para a pessoa. E nós não confiamos naquilo que Deus pode trazer para as pessoas. Nós não confiamos que Deus pode dar sabedoria pelo Espírito Santo, se nós orarmos, para que a pessoa possa fazer as escolhas certas. Em Deus nós podemos fazer as escolhas certas. E às vezes hoje as pessoas ficam encabuladas porque todo mundo quer glamour. E quando a gente toma a opção de obedecer a Deus, o povo acha que a gente está doido. Quando a gente deixa o glamour para viver a vontade de Deus, o povo acha que a gente está doido. Porque o povo acha que a vontade de Deus é dar tudo que a gente quer. Deus não é um pai que dá tudo que o filho quer. Deus sabe o que nós precisamos. E nós precisamos nascer de novo, confiar nele,
para Ele dar aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. O Pai é um Pai que corrige. A palavra de Deus diz que Ele é amoroso. Ele tem prazer de nos abençoar e Ele nos corrige porque nos ama. E quantas vezes nós não queremos a correção porque nós achamos que a correção é injustiça de Deus. E Deus não faz justiça, Ele já é a justiça. E nós, quando reconhecemos Deus como Pai, quando nós nascemos de novo, nós temos aquilo que precisamos, se nós confiarmos nele. Porque o Pai é amoroso e Ele cuida de nós. Os nossos pais biológicos, por mais que eles tenham falhado, eles cuidam de nós. Eles querem o melhor para nós, por mais que eles não tenham o melhor. Mas nós precisamos entender que na vida, tudo que nós queremos, não é tudo que precisamos. E quando nós nascemos de novo, espiritualmente, confiamos em Deus, Ele vai nos dar a sabedoria para aceitar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Porque se nós falarmos que é perfeita, nós anulamos boa e agradável. Porque primeiro ela é boa, depois ela é agradável, depois ela é perfeita. Mas nós temos que passar nos estágios para chegar lá. E nós só vamos chegar lá se nós confiarmos no Senhor. Então, quando Deus dá a nós a salvação através de Jesus Cristo, que nós possamos nascer de novo, nós temos que alegrar nisso, confiar em Deus, alegrar e ser grato. E não querer estar sentado à direita ou à esquerda. Nós confiar no Senhor para orar, como Daniel orou. Daniel não era novinho, já tinha 80 anos. E ele orava 3 vezes no dia. Ele não olhou para a vida e a condição dele. Ele sabia que quem orasse 3 vezes no dia ia ser jogado na cova dos leões. Era um decreto do rei. Ele tinha selado com o anel dele. Ele não ia voltar para trás. E ele não temeu o leão. Quantos leões nós temos temido? Quantos leões nós temos temido no dia a dia? O leão financeiro, o leão da saúde, o leão do emprego, o leão do bem-estar. Nós temos tido medo e não confiamos no Senhor, que Ele pode fechar a boca do leão. E nós estaremos seguros nos braços do Pai. Quando jogou Daniel na cova, os leões tinha 3 dias que não comia. E os leões não comeu, Daniel. Mas nós temos que deixar nas mãos de Deus e parar de ouvir muitas vozes que nós encontramos por aí. Porque aqueles que voltaram contra a vida de Daniel e achou que Daniel não estava certo, que tinha que obedecer ao rei, não a Deus, eles foram jogados na cova dos leões. Eles e toda a família. Então nós precisamos zelar pela nossa família. Obedecer a Deus também e zelar para a nossa família. Nascer de novo e ser criança e perdoar e amar é propósito para nós e para a nossa família. Confiar em Deus. Hoje é tão difícil confiar em Deus, porque nós desequilibramos por pouca coisa. Porque nós ouvimos muitas vozes. Ah, o governo está assim, o outro está assim, a economia vai ficar assim. Ah, daqui um dia não vai ter emprego, daqui um dia não vai ter isso. Nós não temos que preocupar com isso. Nós temos que buscar o Senhor e dar o nosso melhor em todo lugar que nós tivermos. A criança, ela não importa a roupa que ela veste. Hoje em dia os meninos até exigem muito. Mas de primeira, a roupa que a gente tinha, a gente ficava feliz. Então aqui é comparada a criança àquela criança que tinha de primeiro. Que os pais bastavam olhar para as crianças obedecer. Então hoje nós precisamos obedecer a Deus. E nós precisamos amar e falar o que é certo e viver na verdade. Confiando em Deus naquilo que Ele tem para nós na palavra. Então nós temos para isso, nós temos que nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer.
Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar nele para fechar a boca do leão. É tanto que o imposto de renda é chamado de leão. Não é isso? Ele vem bocanhar as finanças. Por quê? Porque o leão é feroz. Porque o diabo está ao derredor, rugindo como leão, não é assim? Pronto para tragar a gente. Mas ele não pode chegar. Porque Deus está a nosso favor. E quando nós confiamos em Deus, ele vai fechar a boca do leão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, como criança ouve a voz do Pai, nós vamos estar protegidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos ser renovados. Não é palavra de coach não, gente. E não é palavra não, isso é verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te libertará de que eu não estou preso. Nós estamos presos nos nossos medos, naquilo que nos deixa apavorado hoje em dia. Nossa, aconteceu quantas chuvas de granizo, quantos vendavais pertinho de nós, destruindo tudo, e nós estamos intactos. A nossa casa está intacta. Isso é o guardar de Deus. E nós temos que ser gratos. Nós ficamos pensando no dinheiro. E às vezes nós esquecemos que a provisão de tudo vem de Deus, vem do céu. Nós temos que organizar a nossa vida. Sim, nós temos que pagar o boleto? Tem que preocupar, mas não podemos desesperar. Porque a provisão vem de Deus. E se nós confiar nele, ele vai dar. Nós temos que entregar a parte dele, mas nós temos que confiar nele. E às vezes nós não entregamos a parte de Deus. Porque às vezes nós não confiamos nele nem para devolver o dízimo. Que dirá para confiar que ele vai prover amanhã, que ele vai prover o mês que vem, que ele vai prover na hora que o dia mal vem, a Bíblia diz. Então, se nós confiarmos como Pai, nós não vamos ficar desesperados. Nós vamos organizar nossa vida em Deus. E Ele vai nos dar a condição de tudo. E nós vamos ter coragem de ser um com Ele. Porque Ele disse que Ele era um com o Pai. E se nós obedecermos, nós seremos um com Ele. Então o que nos resta, o que nós precisamos, o que está ao nosso alcance, é obedecer a palavra. É viver a palavra. É orar. É viver na confiança do Senhor, nascendo de novo todo dia. Não é só o dia que levanta a mão, aceita Jesus, não é o dia do batismo. É todos os dias nós levantarmos crendo que o Pai é nosso. E que Ele dá o pão nosso. Mas Ele só nos perdoa se nós perdoarmos. E todo dia e todo tempo é tempo de nós orar e adorar o Senhor. Porque a pessoa fala assim, que quando a pessoa é jovem, ele confia muito na força do braço, no trabalho rendoso, no cartão de crédito com limite alto, nos relacionamentos com pessoas de bem que podem dar um jeitinho. Mas se nós confiarmos unicamente no Senhor, Ele provê todas as coisas. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Eu vivi 13 anos na Ponte Nova. Eu comecei a pregar debaixo do pau. E hoje lá tem uma igreja maravilhosa. As ruas asfaltadas. Né? A criminalidade diminuiu muito. Virou um bairro de paz. Porque Jesus chegou. E agora é a vez desse bairro. Agora é a vez de nós nos ajuntarmos aqui. De nós convidar outros. Para nós viver aquilo que Deus viveu. Aquilo que Deus deu lá no Ponte Nova. Porque Ele deu prosperidade em todas as áreas para todo mundo. Então vamos viver isso aqui na presença dEle. Confiar nele, como uma criança confia no Pai. Nascendo de novo todo dia, sabendo que Ele vai prover para nós. Porque Ele proveu lá. Então vamos nos juntar e vamos perseverar na presença de Deus. Deus tem um plano perfeito para nós. Mas Ele quer que eu e você abra o nosso coração. Que nós possamos viver um tempo, um algo novo. Aquilo que precisa ser feito por nós vamos fazer. Porque com Deus os investimentos é pouco e os resultados são grandiosos. Mas no mundo a gente investe muito e os resultados são poucos. Então que nós possamos nascer de novo e confiar no Senhor. Porque Ele é digno de honra, de glória
de novo. Amém? Que nós possamos nascer de novo todo dia. Para a glória